Olá pessoal do blog planterosadodeserto.com.br. Hoje, o vídeo de hoje é sobre transplante. Como e quando transplantar as mudas das adênio, as rosas do deserto. Na verdade não existe uma lógica única para fazer o transplante. Eu sempre digo que cada muda deve ser observada de tal maneira a tirar o máximo de proveito do potencial que cada muda oferece. Por exemplo, essa muda aqui é uma muda que tem a raiz principal, que eu chamo de raiz pivotante, alongada. Então, é claro que eu posso cortar ela aqui para que nasçam mais raízes aqui laterais e ela abra, ou eu posso aproveitar esse potencial aqui com a utilização de uma técnica onde colocamos ela dentro de um cano com substrato. Vejam a foto à frente. E aí o que acontece é que essas raízes aqui vão se alongar e vão ficar dessa maneira como vocês podem ver agora na foto. Então essa é uma possibilidade com essa muda. Essa outra muda aqui, eu posso manter as duas, posso abrir elas em cima do substrato, por exemplo. Posso criar uma forma e posso também usar a técnica do tubo para alongar as duas e não ter só uma, ter duas raízes longas. E depois de elas estarem longas, eu posso até trançá-las. Então, percebam que cada muda te oferece uma possibilidade. Essa aqui, por exemplo, algumas raízes desenvolveram de maneira muito semelhante à raiz principal. Na verdade, a raiz principal aqui dobrou. Então, é uma muda que eu posso simplesmente estar abrindo ela aqui em cima do substrato e colocando o substrato para que ela vá abrindo e eu tire proveito dessas raízes depois. E assim por diante. Essa aqui, idem. Não tem muito o que fazer com essa aqui, a não ser, ou então deixar essa planta crescer mais e depois fazer uma poda radical. Quando que eu faço o transplante delas? Quando tem no mínimo 5 pares de folhas. Já dá para fazer o transplante, tá? E dá para fazer a poda da raiz ou a poda apical, aqui do broto superior da parte aérea, tá? E aqui simplesmente você pode cortar aqui essa raiz aqui com um alicate, uma tesoura no caso, simplesmente fazendo esse movimento aqui, tá? Pode até cortar aqui essas folhas aqui e tá pronto. É uma forma de fazer. Posso simplesmente deixar também para alongar mais essa parte aérea, podar aqui em cima, vai ter um caule maior e depois eu faço a copa dela através de podas. Ou posso utilizar também o ferro de solda. Para utilizar o ferro de solda, que é para cauterizar esse broto apical aqui, a parte aérea, eu tiro as folhas. Eu não estou com o meu melhor ferro hoje aqui, que o meu melhor ferro que tem mais potência teve um problema. Esse aqui demora um pouco mais. E você vai queimar, literalmente, você vai cauterizar aqui, essa parte aérea aqui. O que vai acontecer com isso? Quando eu fizer isso, depois sairão brotos aqui, pelas laterais aqui dessa parte aérea. E você pode estar chegando a esse resultado aqui, que foi após ter feito a cauterização com o ferro de solda. Esse aqui eu fiz o corte com a tesoura e ele está apresentando esses ramos aqui, tá? Então não tem
não tem lógica para muda. Você tem que, se você quer tirar o máximo de proveito de cada muda, você tem que observar cada uma. Imaginar o que você quer para o futuro dessa planta, quando adulta, e traçar uma estratégia, tá? Que depois você vai ajustando com o tempo, vai conhecendo cada vez melhor. Eu, antes de fazer o transplante, se faz muito sol, eu fico 2 dias sem molhar. Se eu vou podar a raiz, por exemplo, que é a parte que vai ficar embaixo do substrato. Então eu fico 2 dias sem molhar ela. Repouso ela sobre o substrato. E coloco aqui. O substrato. Não enterro muito ela, não. Basicamente é isso aqui. Vou ficar mais uns 2 dias sem molhar ela. Talvez 3. Vou acompanhar ela, ver se ela não está mole. Está durinha, essa aqui está ótima. Quando ela começa a ficar mole, pode ser a falta d'água. Depois de uns 3 dias, com o substrato seco, e deixo ela no sombrite a 50%, ou seja, meia sombra. Aí eu volto a molhar ela. E aí a vida segue. Bem tranquilo. Em relação às outras técnicas, que é a técnica para usar o tubo para alongar, no próximo vídeo eu já vou mostrar para vocês como é que se faz. Então, de maneira muito simples, esse é o transplante. Eu pego aqui, eu faço dessa maneira, eu coloco um pouco de chips de coco no fundo e uso o meu substrato. Coloquei o substrato. Vamos pegar essa aqui que nós vamos abrir Olha, tem gente que coloca de qualquer jeito, assim, raiz. Não é que está certo, está errado. Agora, se você puder aproveitar essas raízes e direcionar elas de tal maneira que no futuro vai dar um resultado melhor, por que não? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado é melhor também. E aí eu venho simplesmente com o meu substrato. Perfeito. Essa aqui eu não fiz absolutamente nada. Não cortei nem em cima, nem na parte aérea, nem tampouco a raiz. Não vejo problema nenhum de molhar essa planta. Problema nenhum de molhar essa planta. Não teve corte, não teve nenhuma intervenção que deixou portas abertas aqui para agentes contaminantes e tudo mais. Então, essa aqui eu já posso estar regando tranquilamente. Tá bom? Essa é a dica do transplante. Compartilhe o nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal, que toda vez que eu postar um vídeo, você é o primeiro a ser avisado que tem vídeo novo. O blog Plante Rosa do Deserto agradece. E manda um abraço lá pro pessoal de Rondônia. Meire, Jaqueline, Dene e todos os nossos amigos lá de Rondônia. Um abraço, até a próxima.